Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus por esse momento que temos nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É mais um presente que Deus traz para conosco na data desse dia. E nós vamos, nessa manhã, orar, agradecendo, magnificando e exaltando o nome do nosso Deus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, diante do Teu santo altar, ó Pai, para que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, operar de uma maneira abundante, de uma maneira transbordante. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, a começar, ó Deus, pelos nossos agradecimentos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos trago, até aqui o Senhor tem, Senhor Deus, feito, Senhor Deus, aleluia, das tuas boas novas, ó Pai, em nossas vidas. E os teus feitos, ó Pai, são incontáveis, ó Pai. Ó Deus de Israel, nós agradecemos ao Senhor. Nós colocamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, em evidência, Pai, aleluia, Senhor Deus, a tua boa mão, Senhor Deus. Ó Deus de Israel, nós somos, ó Pai, prova, aleluia, provas vivas, ó Pai, aleluia, da tua bondade, do teu grande amor, ó Pai, da tua eterna compaixão, ó Pai, porque se não fosse o Senhor, ó Pai, nós seríamos consumidos, ó Pai, mas o Senhor, ó Pai, tem intervido, Senhor Deus, por nós, ó Pai, e tem, Senhor Deus, nos exaltado, ó Pai, ó Deus de Israel, com muita graça, Senhor Deus, com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Nós, aleluia, Senhor Deus, queremos, ó Pai, estar, Senhor Deus, dia após dia, Senhor Deus, nos consagrando, dia após dia, Pai, nos dedicando ao Senhor. Então, Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já fez, ó Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Senhor Deus. Ó Deus, nós colocamos, ó Pai, ó Pai amado, aqueles que choram, ó Pai, aqueles que, aleluia, Senhor Deus, têm se derramado na Tua presença, Senhor Deus, ó Deus, com as suas notícias tristes, Pai, ó Deus, aquelas notícias, ó Pai, violentas, ó Pai, que tem, Senhor Deus, aleluia, feito, Senhor Deus, com que Teus filhos, ó Pai, tenham até mesmo, ó Pai, desanimado da vida, Senhor Deus, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é a porta, Senhor Deus, daquele que sofre, o Senhor, ó Pai, é o caminho daquele, Senhor Deus, que anda sem direção, e nós clamamos ao Senhor, ó Pai, pela intervenção, Senhor Deus, da Tua boa mão, Senhor Deus, para conosco, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha, Senhor Deus, socorrer o Teu povo, assim, Senhor Deus, nós te suplicamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí operando, abundantemente na sua vida, que Deus esteja aí fazendo, aleluia, muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos, que o nosso Deus esteja aí, aleluia, nos visitando com o seu grande amor, com o seu grande poder, com o seu sobrenatural. Também a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É mais um tempo de vitória, é mais um tempo que nós temos na presença desse Deus e Pai. E hoje, amados irmãos, aleluia, vai ser uma bênção. Eu tenho, aleluia, muito que agradecer ao Senhor. Eu creio também que você, meu amado irmão, minha amada irmã, também tem aí muito a agradecer ao nosso Deus. E nós vamos aí estar, aleluia, trazendo um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, dessa satisfação, dessa alegria que Ele tem feito, e nós só temos, amados irmãos, a estar agradecendo a Ele, aleluia, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então eu quero, desde já, meu amado irmão, estar aqui, aleluia, buscando ao Senhor, e falando que o Senhor, Ele é bom, falando que o Senhor, Ele tem verdadeiramente feito toda a diferença
na nossa vida. Eu quero dar também aqui, aleluia, um bom dia especial, aleluia, para que nós possamos estar aí interagindo um com o outro, amém? Glórias a Deus, e que o Senhor venha aí estar protegendo, né, a minha vida, protegendo a tua vida, que Ele venha estar agarrado nas nossas mãos, assim conforme nós agarramos, né, as mãos das crianças quando elas atravessam a rua, né, que nós venhamos aí em nome de Jesus Cristo estar buscando aí, aleluia, o nosso Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Deixa eu colocar aqui um fundo musical para que nós, aleluia, estejamos aqui, aleluia, refletindo, né, dessa palavra, desse grande amor, aleluia, de tudo que o Senhor tem feito por mim, de tudo que o Senhor tem feito por você também nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Noemi Souza, Deus esteja aí abençoando, operando, né, maravilhosamente. Está um pouco sumidinha minha amada irmã, né, mas é muito bom tê-la conosco nessa manhã, é muito bom ver a irmã, e nós estamos orando, tá, irmã Noemi Souza, pela sua saúde, orando pela sua família, que Deus esteja aí operando infinitamente mais e fazendo muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos, porque Ele é um Deus que tudo pode, Ele é um Deus que tudo opera, e quem impedirá, né, a mão forte do Senhor para estar nos ajudando? Quem impedirá a mão forte do Senhor para estar operando, aleluia, na minha vida, na sua vida? Ninguém pode impedir esse braço forte estendido do Senhor em nosso auxílio. Ninguém pode impedir. Eu creio que Ele virá, aleluia, com poder e grande glória sobre a minha vida, sobre a tua vida, no nome santo daquele que vive e reina para todos sempre, amém? Então, em nome de Jesus Cristo, vamos estar aí colocando a nossa vida no altar. Então, quero trazer aqui esse bom dia especial, que diz assim: sabe aquele dia especial, cheio de surpresas boas, recheado de alegria e repleto de bênçãos? Então, é assim que eu desejo para você um bom dia, e que Deus esteja te abençoando poderosamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus esteja aí, aleluia, te acolhendo, te colhendo, fazendo aí verdadeiramente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, que Ele venha aí operar e que nós venhamos receber dessa operação do Senhor, amém? Glórias a Deus. Então, nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, de Cascadura, na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação, todos os dias às 7h30 da manhã, nós estamos juntos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu, pastor Carlos Salles, idealizador dessa obra e também responsável. O texto bíblico que nós vamos estar lendo hoje é o texto bíblico que está no Salmo 34, aleluia, versículo 19, Salmo 34, versículo 19. Eu quero ler, aleluia, para nós estarmos já meditando desde o início nessa palavra tão abençoada, Salmo 34, versículo 19, que diz dessa maneira: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor, Ele livra de todas elas. Então, em nome de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus Cristo, nós podemos contar com a boa mão do Senhor, nós podemos contar com tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, com tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida, no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre, porque Ele fará. Ele entrará com as devidas providências, e nós cremos nessas providências inefáveis do nosso Deus, amém? Então, a reflexão, a intervenção divina. O que é uma intervenção divina? Aquilo que você já não
não pode mais, aquilo que você, aleluia, não consegue mais, aquilo que você entrega os pontos, fala, não, deixa por conta de Deus agora, porque eu não tenho o que fazer mais. Eu estou rendido, eu não posso lutar. E essa situação, ela já foi além dos meus recursos, essa situação, ela já foi além da minha capacidade. Quando você observa assim, Deus entra com as providências, são providências assim que te deixam impactado. Você fala assim, Deus, eu não esperava, eu queria que isso acontecesse, mas eu não sabia que isso ia acontecer. E está acontecendo diante dos meus olhos, e a satisfação no nosso coração, a satisfação no nosso peito, ela é tão grande, meu amado irmão, que a gente fala, Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor fez, Pai, assim, coisas que jamais imaginamos que o Senhor faria. Então o Senhor verdadeiramente é maravilhosíssimo. Eu te adoro em espírito e em verdade. É assim, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus tem agido na minha vida, é assim que Deus tem agido na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, meu amado irmão, a intervenção divina. Hoje é dia 18/10/2022. Os cultos aqui são as terças-feiras, às sextas-feiras, aqui na Travessa Souza Andrade, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura. São sempre as terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo. Também tenho deixado o meu link do YouTube aí, peço aos amados irmãos que deixem o seu link, inscreva no canal, ative o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos quando eles são colocados. E também que compartilhe, os vídeos para ser uma bênção na vida de outras pessoas que por acaso não estejam conosco nessa manhã. Então compartilhe, que vai ser uma bênção. Também quero convidar os amados irmãos para estarem conosco, aleluia, no evangelismo que nós vamos ter dia 5 de novembro, aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura. No final da Travessa Souza Andrade tem uma pracinha logo em frente ao Brizolão, e ali nós vamos fazer o nosso evangelismo, as igrejas reunidas que estarão ali, a Igreja Batista, com o nosso pastor Daciel, a Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Renasci estará conosco, com o pastor Manuel, com a pastora Lucimar, e também a Igreja Metodista da Fazenda da Bica, com o nosso pastor Carlos Wesley, também a Igreja Casa de Refúgio com o pastor Cláudio, pastor Miguel, também, meu amado irmão, a Igreja Cairós com o pastor Márcio. Várias igrejas vão estar reunidas conosco nesse evangelismo, nessa obra de amor ao próximo, e eu conto com a sua presença, eu conto com o seu apoio, com a sua oração, com a sua dedicação, para que nós estejamos aí fazendo verdadeiramente uma obra magnífica para o nosso Deus. Quando o povo de Deus está envolvido, meu amado irmão, minha amada irmã, nós vemos a expressão, aleluia, do grande amor de Deus, um grande avivamento, nós vemos aí a intervenção daquele que vive e reina para todos sempre. Então você é o meu convidado especial nesse dia tão maravilhoso, que vai ser esse dia, aleluia, vai ser no sábado, às 3 horas da tarde, amém? Nesse dia 5 de novembro, eu creio que vai ser assim, maravilhoso, esse momento que nós vamos estar juntos aí, para louvar, para engrandecer e para magnificar o nome do nosso Deus, amém? Então você é o nosso convidado especial para essa data tão, aleluia, querida, essa data tão boa que é fazer a obra do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, ontem eu recebi uma graça de Deus tão grande, uma bênção de Deus tão grande, que eu fiquei assim impactado. E o que eu coloquei para nós estarmos estudando hoje, a intervenção de Deus. Deus interviu numa causa minha, numa causa de minha esposa, desculpa, e foi assim algo maravilhoso, que nós oramos há muito tempo, mas a gente
não pensa que vai acontecer, né? Mas o Senhor, Ele apazigua, né, a tempestade, Ele coloca todo o levante por terra. E assim aconteceu comigo, com a minha esposa, com a minha família. Nós ficamos maravilhados com a ação de Deus, com a ação do Espírito Santo ontem, e que eu coloquei aqui esse tema de hoje para nós estarmos falando, para nós estarmos estudando a intervenção de Deus. E a intervenção de Deus, ela vem como um socorro. E eu quero trazer aqui uma pequena introdução para que nós estejamos aí estudando a respeito de tudo que Deus faz, de tudo que Deus vem a fazer na minha vida e na tua vida. Diz assim: quando precisamos de ajuda, Deus é o nosso socorro. Deus não nos abandona na hora da dificuldade. Quando clamamos por ajuda, Ele nos dá vitória. E assim Ele me deu vitória. Não estamos sozinhos quando estamos, aleluia, sobrecarregados. Não sabemos mais o que fazer. Podemos, aleluia, nos virar para Deus, confiando que Ele nos livrará. Nosso Pai ouve e responde quando gritamos socorro, mesmo em silêncio. Quando nós gritamos socorro, mesmo em silêncio, nosso Pai, aleluia, Ele conhece o desejo do meu coração, Ele conhece o desejo do teu coração, e Ele entrará com providências na minha vida, Ele entrará com providências na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu quero trazer aí o Salmo, aleluia, 124, versículo 8, que diz assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Salmo 34, versículo 4, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Assim Deus tem feito, aleluia, na minha vida. Salmo 46, verso 1, Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46, verso 1. Também, meu amado irmão, minha amada irmã, Salmo 118, versículo 6, o Senhor está comigo, não temerei o que podem fazer os homens. Salmo 34, verso 9, que nós lemos, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, confiar no nosso Deus. O Senhor tem nos livrado, aleluia, na adversidade. Ele tem feito, aleluia, toda a diferença na minha vida. O Senhor tem feito toda a diferença na tua vida. E nós podemos agradecer ao nosso Deus, aleluia, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Assim, nós rogamos ao nosso Deus. Eu quero trazer aqui um texto para que nós venhamos estar estudando, observando e recebendo de Deus. Ele fala a intervenção divina a respeito dos dons espirituais, continuismo e sensacionalismo. Continuismo ou sensacionalismo. Nós precisamos aprender de Deus, nós precisamos colocar o nosso coração naquele que vive, naquele que reina para todo sempre. Amém? A respeito dos dons espirituais, conforme está escrito aí em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 4, ele diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eras gentios, desviáveis, aleluia, ou deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faça compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema ou maldito. Jesus, por outro lado, ninguém pode fazer ou dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ora, os dons, aleluia, são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Amém? Glórias a Deus. Introdução. Imagina uma cena. Um teólogo moderno chega para um novo convertido indígena e pergunta, você é calvinista ou arminiano? Você é continuista ou sensacionalista? Você é milenista ou pré-milenista ou pós-milenista? Imagina a reação de perplexidade dele.
Está cada vez mais sofisticada a identidade de um cristão. Você concorda? Tudo começou assim. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Em Atos capítulo 11, versículo 26. Os apóstolos tinham, aleluia, a maior honra de serem identificados nas epístolas que escreveram como servos de Jesus Cristo. Então, não devemos nos preocupar com sobrenomes eclesiásticos e teólogos. O nome cristão, aleluia, que designa um seguidor de Cristo, nos basta. Você crê nisso? Que o nome que nos designa a respeito de Cristo como cristão, isso nos basta? Eu creio que sim. Também, meu amado irmão, a fidelidade, o desejo de buscar, o desejo de somar, o desejo de fazer com que o nome do Senhor seja conhecido mais e mais. Nós precisamos estar aí mergulhando nessa fé, nós precisamos estar, aleluia, recebendo de Deus, nós precisamos, amados irmãos, estar aí experimentando de tudo que Ele tem feito para com a minha vida, para com a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, conforme nós lemos aí em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Não há dúvidas de que precisamos conhecer as doutrinas bíblicas como redenção da forma de atuação do Espírito Santo na igreja. A questão da atualidade dos dons espirituais e a escatologia bíblica ou doutrina, últimas coisas, etc. Entretanto, deixando de lado o rótulo, aleluia, os rótulos que nos separam, vamos focar aqui tão somente na questão da atualidade dos dons espirituais na igreja, a intervenção de Deus na história humana. Nós precisamos entender que Deus, ele intervém na história humana. A intervenção de Deus nessa história humana é contínua, mas não é linear. É pontual, oportuna e impactante. No que dizer, a tríplice revelação de Deus, a revelação interna da razão e da consciência em cada indivíduo. Romanos capítulo 2, versículo 15. Vamos estar buscando Romanos capítulo 2, versículo 15 aí. Amém? Romanos capítulo 2, versículo 15. Para que nós venhamos a cada momento nos inteirar a respeito daquilo que Deus quer falar conosco. Os quais mostram a obra da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente com a consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, aleluia, quer defendendo-os. Amém? A revelação externa na criação, a qual proclama o poder, a sabedoria e a bondade, aleluia, de nosso Deus. Está aí em Romanos capítulo 1, versículo 20. Quero ler também para os meus amados irmãos. Porque as suas coisas são invisíveis desde a criação do mundo, tanto em seu eterno poder como na sua divindade. Se entendem claramente, veem pelas coisas que estão criadas para que elas fiquem inexcusáveis. Amém? Glórias a Deus. Também, meu amado irmão, há uma revelação especial através das Santas Escrituras, como também na pessoa e na obra de Cristo, que confirma a completa, ou melhor dizendo, que confirma e completa as outras duas revelações, exibindo a justiça, a santidade, o amor de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Milagres, intervenções, revelações, manifestações sobrenaturais de Deus, aleluia, se acontece todo dia, reduz o seu impacto, como no caso da revelação externa através da natureza. Aleluia. No contexto da história bíblica podem ser facilmente identificados três períodos de grandes intervenções divinas. Cada um desses períodos durou, aleluia, menos de um século. Foi marcado por milagres que são acontecimentos que não têm uma explicação natural. São eles quando a formação, aleluia, da nação de Israel sobre Moisés e Josué, quando o culto a Baal ameaça de destruir toda a adoração a Deus sobre Elias e também Eliseu,
quando mesmo do estabelecimento da igreja sobre Cristo e os apóstolos. Esses 3 períodos são períodos assim maravilhosos da ação de Deus e do Espírito Santo sobre a terra. Amém? Então nós vamos estar aí nos inteirando mais a respeito de tudo que tem falado esse texto que nós começamos a ler. Diz assim: depois de maior e mais intensa manifestação de Deus, da mais intensa luz da revelação divina em Jesus, o registro bíblico traz indicação de que um provável desvanecimento ainda na era apostólica. O desvanecimento continua, ao ponto da história registrar ao extenso período conhecido como Idade das Trevas, que coincide com a Idade Média, 476 a 1453 d.C. No contexto de reforma, século 14 ao 16, quando a igreja oficial também ameaçava destruir o verdadeiro culto a Deus, aparecem em cenas homens quando João Wycliffe, Martinho Lutero, em 1483 a 1546, João Calvino, em 1509 a 64, e João Knox, em 1515 e 1772. Nos séculos XVIII e século XIX, marcado por grandes avivamentos e expansão missionária, destaca-se Jonathan Edwards, de 1703 a 58, João Wesley, 1703 a 91, Guilherme Carrey, 1761 a 1834, Carlos Finney, 1792 a 1875, George Miller, a 1805 a 1898, Davi, né? Livingstone, a 1813 a 1873, Hudson Taylor, a 1832 a 1905, Carlos Spurgeon, a 1834 a 1892, e Dewing, a 1837 a 1899. Os séculos foi marcado pelo movimento pentecostal, e que foi visto com muita desconfiança pelos cristãos das igrejas históricas e tradicionais. Na prática, isso produziu um marco de divisão na igreja entre os pentecostais e não pentecostais. Leia, aleluia, a respeito dos dons espirituais. Antes de tratar de dons que continuam ou que cessaram, aleluia, é necessário responder 2 perguntas: quais e quantos e quais são esses dons? Não podemos confundir o fruto do Espírito com seus novos gomos. De Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23, que diz a respeito do nônuplo do Espírito, que são manifestados do caráter do crente regenerado pelo Espírito Santo, com os dons do Espírito, que são capacitações, aleluia, do Espírito para realizarem na igreja. Também é necessário distinguir dom natural ou talento de dom sobrenatural ou espiritual, amém? Em que, aleluia, pese o valor e utilidade de ambos a serviço da igreja. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Mariana Salles Andrade, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo nessa manhã. Então, amados irmãos, podemos dizer que há 20 dons espirituais, os quais são mencionados nas Escrituras Sagradas, em Romanos capítulo 12, versículo 6 ao 8, em 1 Coríntios capítulo 12, 8 a 10, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, Efésios 4, 11,
Nós precisamos, amados irmãos, para servir a Deus, nós precisamos estar nos posicionando e nos colocando, amados irmãos, a serviço, aleluia, do Espírito Santo, que a todo momento os discípulos falam, e também os homens e mulheres de Deus diz que são instrumentos usados para que Deus possa manifestar a sua glória. Então, para que servem esses dons? Se tem música, não tem, aleluia, se tem música e não tem evangelho, é show, não é igreja. Se tem ação social e não tem evangelho, é ONG, não é igreja. Se tem um ambiente agradável e não tem o evangelho, é um clube, não é igreja. Nesta mesma linha, podemos acrescentar, se é um grupo organizado, mas não tem o Espírito Santo e os dons espirituais, é organização, não é igreja. Nós precisamos entender, amados irmãos, não é o corpo vivo de Cristo. O apóstolo Paulo responde, aleluia, a essa pergunta da seguinte forma: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 12, versículo 4, aleluia, 12 e 13. Não é difícil entender a importância desses dons para o funcionamento pleno do crescimento desse organismo vivo, a igreja em Cristo, a igreja que em Cristo é a cabeça. E o cabeça, ao estudarmos os dons espirituais, precisamos ter em mente os seguintes aspectos quanto a essas manifestações do Espírito. Os dons são parciais, isto é, são vários e específicos. Os dons são, aleluia, circunstanciais. Os dons têm a função, aleluia, limitada. Continuismo ou sensacionalismo. De forma resumida, objetiva, podemos destacar: essa discussão é antiga, mas foi intensificada com o surgimento do movimento pentecostal, aleluia, no início do século XX. O sensacionalismo é a forma de pensar teológica que crê em alguns dons espirituais, aleluia, o Deus de Israel, glórias, aleluia, ao Senhor que tudo pode. Então, deixa eu ler de novo aqui: o sensacionalismo é a forma, aleluia, de pensar teológica que crê em alguns dons do Espírito Santo. Estavam restritos à era da igreja primitiva, que após esse tempo cessaram em grande parte. Os reformados tendem a se alinhar com esta posição. Exemplo, a profecia preditiva, o dom apostólico. Também o continuismo é a forma de pensar teológica que entende que tudo aquilo que os Atos e o Novo Testamento, aleluia, apresenta como dons em qualquer aspecto, continuam sendo aplicados por Deus para todo o discurso da história da igreja. Para eles, os dons teriam cessado. Os mesmos seriam até hoje comprovação do poder de Deus e da autoridade concedida à igreja e aos membros do corpo de Cristo. Os pentecostais e os neopentecostais defendem essa posição. Exemplo, línguas, visões, revelações, curas, milagres extraordinários, profecia preditiva.
aleluia, os sensacionalistas, aleluia, moderados creem que os dons de Deus ainda operam, não necessariamente são operados da mesma forma que antes. Cremos que Deus continua a manifestar, aleluia, seus dons no meio da igreja, mas, aleluia, a Escritura nos indica que a história nos confirma que os mesmos não precisam se aplicar da mesma forma ou intensidade como se viam no Novo Testamento. Aleluia, e tão, aleluia, temerário dizer que Deus nada mais opera, que quase está limitado e o poder de Deus, quanto dizer que Ele tudo opera, quase limitado a soberania, quase limitando a soberania de Deus. Assim, aleluia, nossa posição como reformados e extremamente salutar à luz das Escrituras Sagradas, que é o conformado também por nosso credo e símbolos da fé. Finalmente, não podemos deixar de manifestar a nossa tristeza, a repulsa aos que, aleluia, se dizendo cristãos evangélicos, distorcem e exploram os dons espirituais, iludindo e enganando, aleluia, os neófitos e rasos na fé. Nós precisamos, amados irmãos, então, aleluia, estar buscando ao Senhor, estar colocando o nosso coração em Deus e falando com o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, que não há limitação do seu poder. Nós precisamos entender que o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, Ele diz para mim e para você dessa maneira, preste bem atenção. Ele diz assim: se vocês tiverem fé, tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês dirão aquela montanha, né? Aquele monte, aquela montanha, sai daí, montanha, e passa para outro lugar, para aquela parte. E aquela montanha, ela passará de um lugar para outro lugar. Assim diz o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu creio que nós não podemos limitar, aleluia, a intervenção do nosso Deus, aquilo que Ele pode fazer. Ainda, amados irmãos, que os juízes estejam escrevendo uma sentença contra você, o meu Deus, o teu Deus, Ele muda o decreto. O nosso Deus, Ele muda a ação humana em favorecimento daquela pessoa que está ali buscando, aleluia, a sua presença, aquela pessoa que está andando, amados irmãos, idôneo na sua presença, aquela pessoa que é fiel, aquela pessoa que anda em sinceridade, aquela pessoa que verdadeiramente deixa Deus operar na vida dela e clama pelo seu sobrenatural. Então eu creio, meu amado irmão e minha amada irmã, que Deus operará conforme o seu querer, conforme o seu efetuar. Eu creio que o meu Deus, o teu Deus, Ele fará milagres ainda maiores do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. O nosso Deus, Ele entra com providência. Deus diz assim: se você crê em mim, você fará milagres maiores do que eu fiz. Eu creio, amados irmãos, que as intervenções de Deus, que as maravilhas de Deus, elas não podem ser cessadas. Eu creio que Deus, Ele pode fazer ainda muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos colocar a nossa fé em ação. Em nome de Jesus Cristo, vamos deixar Deus agir na minha vida e deixar Deus agir na tua vida. Então, verdadeiramente, não podemos ignorar quanto aos dons espirituais, nem aos princípios básicos da fé cristã. É preciso conhecer bem e praticar a palavra de Deus, não deixando levar por ventos de doutrinas e de modismos, aleluia, da última hora. Você já identificou seus dons, aleluia, naturais, especiais, espirituais, que está utilizando, aleluia, na obra de Deus? Então deixa Deus te usar, deixa Deus fazer essa obra magnífica na tua vida. Deixa Deus operar, deixa Deus estar aí intervindo, deixa Deus fazer dessas maravilhas a tua alegria. Então, em nome de Jesus Cristo, eu creio, aleluia, que o meu Deus, o teu Deus, Ele operará segundo a sua riqueza em glória, aleluia, na minha vida e na tua vida. Ele vai intervir na tua causa, nisso que você está passando. Ele virá, amados irmãos, transformando esse deserto que você está passando em mananciais de água viva, em nome de Jesus Cristo, amém? Ele fará, amados irmãos, com que todas as coisas estejam caindo por terra,
para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Essas dificuldades, elas têm que desaparecerem. Nós precisamos entender, amados irmãos, que a nossa força vem do Senhor. A nossa força não vem de nós mesmos. Amém? Então eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado, ó Pai, pelo teu carinho, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela intervenção do Senhor nas nossas vidas. Aleluia, pelo teu carinho, pelo teu milagre. Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, só o Senhor pode fazer. Nós não temos, ó Pai, outro senão o Senhor. Nós precisamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, saber, Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, tem agido, Senhor Deus, com poder e grande glória, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, eu creio, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, no teu poder, eu creio, Senhor Deus, nas tuas mãos potentes, eu creio, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que o Senhor está agindo, Senhor Deus, aleluia, com as tuas mãos poderosíssimas, Pai, sobre a nossa cabeça, Pai. Oh Deus, com teu poder, com a tua unção, com teu sobrenatural. Então, Senhor Deus, visita o meu irmão, visita a minha irmã, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que estão passando, ó Pai, por momentos dificílimos, ó Pai, que tem, Senhor Deus, clamado, que tem chorado na tua presença, que tem sentido, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, oh Deus, oh Pai amado, que o Senhor fará, Senhor Deus, ainda milagres maiores, que o Senhor então, Pai, aleluia, venha, Senhor Deus, cumprir a tua palavra, Senhor Deus, que está escrito aí em Lucas capítulo 1, versículo 37, Senhor Deus, que é impossível para um homem, não é impossível para o Senhor. Tudo é possível aquele que crê. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor fará maravilhas na minha vida, na vida do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã. Assim eu oro, Senhor Deus, assim eu clamo, para que o Senhor esteja, Senhor Deus, operando maravilhosamente nas nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus esteja operando aí na sua vida, que Deus esteja fazendo ainda muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Ele é Deus que opera, Ele é Deus que faz, e nós só temos a agradecer a Ele. Amém? Então, fiquem na paz, Deus abençoe vocês, tenham aí uma ótima terça-feira, que Deus esteja aí derramando mais e mais do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus esteja abençoando a minha amada irmã aí, Maria Inês, né, Salles, que Deus esteja aí operando maravilhosamente sobre a vida dela. Deus esteja aí fazendo mais e mais. Então quero dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Um abração aí do pastor Carlos, que Deus esteja te abraçando aí, fazendo muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Que Ele esteja agarrando aí nas tuas mãozinhas e te conduzindo por um caminho abençoadíssimo na data desse dia, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, Deus abençoe. Um abraço a todos.